Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início àquela que é a terceira audição de hoje no âmbito do processo de composição do Conselho de Administração do Banco de Portugal. A única especificidade, a única especificidade, dizia eu, em relação às outras audições, é que no caso do Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, trata-se de alguém que está no exercício ainda do cargo de vice-governador, cargo, aliás, para o qual é expressamente proposta a sua recondução, ou seja, é indicado para exercer as funções novamente de vice-governador. Portanto, vou-me eximir de reiterar os pressupostos legais, são os mesmos que acabo de referir nas audições precedentes. Portanto, só recordar que ao Sr. Dr. Máximo dos Santos está atribuído um tempo de cerca de 10 minutos para a sua apresentação inicial, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares que a solicitarem pelo período de 5 minutos. O Sr. Dr. Máximo Santos terá a amabilidade de apontar as questões na exata medida em que responderá apenas a final. E, portanto, senhoras e senhores deputados, sem mais delongas e reiterando a todos os meus cumprimentos e agradecimento pela disponibilidade, Sr. Dr. Máximo Santos, a palavra é sua. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho um pequeno texto que irei ler e que farei também chegar aos serviços do Parlamento, de modo a que possa, enfim, ficar junto no processo respectivo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no dia 16 deste mês, o Sr. Ministro das Finanças tornou pública a proposta da minha recondução como Vice-Governador do Banco de Portugal, motivo pelo qual, nos termos da Lei Orgânica do Banco de Portugal, tem hoje lugar esta audição. Tendo a faculdade regulamentar de me dirigir às senhoras e aos senhores deputados antes de responder às vossas perguntas, como já foi sublinhado, decidi aproveitar a oportunidade na expectativa de que esta breve intervenção inicial possa ajudar à formação do juízo de vossas excelências. Gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, que as razões que me levam a aceitar a renovação do mandato são, no essencial, as mesmas que me levaram a aceitar o convite inicial. O tratar-se, como então disse, de um ato inteiramente coerente com o meu percurso profissional, o total compromisso com esta missão de serviço público e a disponibilidade e forte motivação para enfrentar as dificuldades que lhe são inerentes, tudo agora, naturalmente, reforçado pela maior experiência alcançada. Com efeito, 5 anos envolvidos, a minha experiência é maior e o conhecimento dos desafios internos e externos que se colocam ao Banco de Portugal é também mais profundo, o que não deixou de pesar a favor da aceitação da renovação. O Conselho de Administração do Banco de Portugal funciona solidária e colegialmente, presidido pelo Governador, que é também um órgão próprio do Banco nos termos da sua lei orgânica. Cada membro do Conselho de Administração tem, naturalmente, responsabilidades mais diretas nos pelouros que lhe estão cometidos. Mas gostaria de sublinhar que o Banco não funciona como um somatório de ilhas. É uma instituição coesa e solidária, também entre os seus departamentos, o que é fundamental para alcançar os objetivos globais da instituição. Os resultados da ação do Banco são públicos e estão acessíveis aos portugueses. Desde logo, através dos relatórios anuais do Conselho de Administração, mas também através de vários relatórios setoriais, como, por exemplo, o relatório de supervisão comportamental, o relatório de estabilidade financeira ou o boletim económico, e bem assim de muitos outros documentos e informações publicados no sítio da instituição. Nestes 5 anos, tive a honra de me serem atribuídos os pelouros relativos aos seguintes departamentos e unidades de estrutura. Departamento de Supervisão Comportamental, que tem a seu cargo as responsabilidades no plano da regulação e fiscalização das normas de conduta atinentes aos mercados bancários de retalho e também das matérias relativas à promoção da literacia financeira. Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória, responsável pela supervisão preventiva do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, pela prevenção e repressão da atividade financeira ilícita e pela função sancionatória em geral. Departamento de Resolução,
responsável pelo exercício da função de resolução bancária no quadro do Mecanismo Único de Resolução. Este departamento foi criado em 2017 para assegurar, como impõe o direito da União Europeia, a adequada independência operacional da função de resolução bancária face a outras funções que o Banco de Portugal também exerce. Departamento de Serviços Jurídicos, que assegura o contencioso judicial do banco e tem a seu cargo um papel fundamental no exercício da função regulatória. Gabinete de Proteção de Dados, criado em 2018, como estrutura técnica de apoio ao exercício das funções da encarregada da proteção de dados, que o lidera e que foi nomeada, por sua vez, em 2017. A essas responsabilidades acrescem as resultantes da presidência das comissões diretivas do Fundo de Garantia de Depósitos e do Fundo de Resolução e, no plano internacional, a representação de Portugal no Conselho Único de Resolução. Tenho também assegurado, como vogal, a representação do Banco de Portugal na Comissão Diretiva do Sistema de Indenização aos Investidores. Importa sublinhar que, nos termos da lei, os serviços técnicos e administrativos indispensáveis ao funcionamento do Fundo de Garantia de Depósitos e do Fundo de Resolução são assegurados pelo Banco de Portugal, mas ambos são pessoas jurídicas distintas do Banco de Portugal, pelo que não irei tecer considerações a respeito das respectivas atividades. Avesso por temperamento a uma cultura de autocontentamento e convicto de que o caminho para fazer melhor é uma avenida que está sempre à nossa frente, creio, contudo, que uma análise objetiva permite evidenciar resultados claramente positivos da ação do Banco de Portugal no que a estas áreas diz respeito. No plano da supervisão comportamental, salientaria a importância dos progressos regulatórios no que diz respeito à promoção do crédito responsável, designadamente através da emissão dos avisos número 4/2017 e número 5/2017, a adoção de novos métodos para a fiscalização da comercialização de produtos e serviços bancários nos canais digitais, a promoção das contas de serviços mínimos bancários e a fiscalização do respectivo quadro normativo, e que, aliás, foram agora um instrumento muito usado para auxiliar os refugiados ucranianos na situação tão difícil em que se encontram e que acolhemos no nosso país, a disponibilização aos consumidores do comparador de comissões, em 2018, a integração no perímetro da supervisão comportamental dos intermediários de crédito e o acompanhamento bem-sucedido da aplicação das moratórias de crédito adotadas na sequência da pandemia da Covid-19, bem como da implementação das medidas adotadas pelo legislador para prevenir os riscos associados ao termo da sua aplicação. Quanto à função da resolução, a mais recente de todas, importa destacar que foram elaborados planos de resolução, continuamente atualizados, para todas as instituições de crédito a operar em Portugal, e foram estabelecidos os requisitos mínimos de fundos próprios e passivos elegíveis, mais conhecidos pelo acrónimo MREL. Enquanto Autoridade Nacional de Resolução, o Banco de Portugal mantém uma atuação proativa e influente no quadro do Conselho Único de Resolução, lutando sempre para que os objetivos prosseguidos pelo Conselho Único de Resolução sejam alcançados com equilíbrio à luz da concreta situação dos bancos portugueses. No plano do contencioso, e apesar da elevada complexidade de alguns processos judiciais e do crescimento muito substancial do número de processos de contornação instaurados, facto que em si mesmo é um indicador da efetividade da função sancionatória, importa sublinhar que a taxa de decisões judiciais favoráveis às pretensões do Banco de Portugal é superior a 90%. Nos processos de contornação, cerca de 94% das decisões proferidas pelo Banco não são sequer impugnadas, o que indicia a sua solidez. Os resultados são também claramente favoráveis no plano do contencioso administrativo e, muito em particular, no contencioso que emergiu das medidas de resolução aplicadas ao Banco Espírito Santo e ao BANIF, Banco Internacional do Funchal. No que diz respeito à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, o trabalho tem sido igualmente intenso, sendo de sublinhar, por exemplo, que desde 2018 o Banco de Portugal emitiu mais de 1000 medidas de supervisão, dirigidas, portanto, às instituições que estão sob sua supervisão, nesta temática e sobre os mais diversos aspectos. No plano da proteção de dados pessoais,
Matéria de grande complexidade operacional e técnica, importa referir que o Banco de Portugal começou a preparar-se para a aplicação do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados ainda antes de esta se ter tornado obrigatória. Embora se reconheça que se trata de um caminho que todos os dias precisa de ser renovado, afigura-se-me que os resultados alcançados são igualmente positivos. Gostaria ainda de partilhar que um estudo de imagem e reputação de 2021 revelou que a avaliação do Banco de Portugal em todos os critérios considerados melhorou comparativamente a idêntico estudo realizado em 2017, em vários casos de forma muito expressiva. Trata-se de um indicador claro de que os portugueses reconhecem grandes progressos no trabalho desenvolvido pelo Banco de Portugal nos últimos anos. E o futuro? Perguntarão Vossas Excelências. O futuro afigura-se profundamente marcado pela incerteza decorrente, desta vez não de um evento sanitário, cujas consequências económicas, aliás, não estavam ainda totalmente ultrapassadas, mas da eclosão da guerra na Ucrânia, que determinou uma grande convulsão de natureza geopolítica e geoeconómica, cujas consequências últimas, em toda a sua extensão, estão ainda longe de se poder antecipar. Num ápice, a inflação subiu mais do que se admitia inicialmente, atingindo números preocupantes e mostrando ter uma natureza mais persistente do que se previra. O ambiente de taxa de juros negativas desapareceu, substituído por um movimento de rápida e significativa subida das taxas de juros na generalidade das economias. E a Europa vive uma crise energética de enormes dimensões. Como é óbvio, esta nova situação comporta profundas repercussões para a prossecução das diferentes missões que estão cometidas ao Banco de Portugal. Por isso, o rigor da sua atuação e a capacidade de gerar confiança são agora ainda mais importantes. Promover a proximidade e reforçar a confiança é o mote do plano estratégico do Banco para 2021-2025. O Banco pretende ser uma instituição mais próxima da sociedade e construiu o seu plano estratégico em torno de 5 objetivos. Um sistema financeiro robusto, um mercado bancário que reúne as condições necessárias ao bom funcionamento da economia, uma economia recuperada, resiliente e convergente no contexto europeu, uma ação influente em Portugal e na Europa, geradora de confiança na sociedade portuguesa, uma organização assente num modelo indutor de eficiência e orientado para a valorização dos seus colaboradores e a transformação tecnológica. O Banco de Portugal tem, pois, um rumo traçado para prosseguir as difíceis missões que lhe estão cometidas e é novamente com espírito determinado que procurarei dar o meu contributo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos. Vamos então dar início à formulação das questões e iniciará o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faça favor, até 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos a intervenção inicial do Dr. Luís Máximo dos Santos, aquilo que pudemos observar também do seu currículo e da sua informação que já nos trazia antes desta audição, é precisamente da sua competência para exercer este cargo, e esta exposição inicial também vem, de alguma forma, reforçar aquela que é a nossa percepção. Gostaria de lhe colocar, até no âmbito desta audição, também aqui algumas questões para que possamos também compreender melhor a sua visão sobre alguns dos temas. Nomeadamente, uma das principais funções do Banco de Portugal, e já se lhes referiu na sua exposição inicial, é a salvaguarda do sistema financeiro em Portugal. Nós tivemos ao longo da última década, um pouco mais da última década, alguns problemas no sistema financeiro que colocaram também em causa aquela que pode ser a credibilidade pública, não só do sistema, mas também da sua regulação e da sua supervisão, e aquilo que gostaríamos era também que nos pudesse dar a sua visão sobre aquilo que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos para garantir que alguns dos problemas que aconteceram no passado não voltarão a acontecer no futuro. Por outro lado, e relativamente a um tema que também
que também nos trouxe, a questão das comissões bancárias e das contas de serviços mínimos. Qual é a sua visão do Dr. Luís Máximo dos Santos relativamente a este tema, ligado também à questão de termos uma permanente redução daqueles que são os balcões físicos dos bancos, o que é de alguma forma compreensível, tendo em conta o aumento dos canais digitais que hoje em dia também existem, mas também garantindo aquela que deve ser a nossa preocupação, de não deixar ninguém para trás e de não deixar certas populações também desligadas daquilo que são os seus serviços bancários, e até tendo em conta que muitas das comissões bancárias, por vezes, vão aumentando os seus valores, sendo que depois alguns dos custos operacionais vão diminuindo. E relativamente também a esta nova, a estas oportunidades e a questão da transformação digital, levantam-nos outro tipo de questões, nomeadamente relativa à cibersegurança dos sistemas e ao facto de hoje termos outro tipo de possíveis vulnerabilidades que não existiam há 20, 30 anos atrás e que podem afetar de sobremaneira o nosso sistema financeiro. Por outro lado, temos hoje outro desafio relacionado com as criptomoedas e com o blockchain e esta é uma questão que também nos preocupa, é qual é a forma como nós, aqui enquanto legisladores, mas também o Banco de Portugal enquanto supervisor e regulador, qual é a forma como nós podemos também ir adequando o nosso sistema financeiro a esta nova realidade. Depois, e relativamente a outro tema que nos parece também importante, que é a questão do imobiliário e a forma como o imobiliário afeta a solidez do sistema, ou como afetou no passado. Gostaríamos também de perceber qual é a visão do doutor relativamente à cobertura dos créditos que hoje em dia estão no mercado. Nós temos também recebido algumas denúncias, e aqui também nos parece importante saber se estas denúncias são uma percepção que também terão, relativamente à existência de algumas entidades de crédito que estão a conceder empréstimos para que os clientes possam aceder às entradas, no fundo, possam ser concedidos créditos para a entrada do empréstimo à habitação, o que é uma prática que é profundamente censurável e que pode, no fundo, também desregular aqui ou causar perturbação no nosso sistema. Queria saber também se este é um problema que existe em larga escala, sob o vosso ponto de vista. E depois, outra questão que tem a ver com a subida das taxas de juros e que também se prende com outra das principais funções do Banco de Portugal, que é a manutenção da estabilidade dos preços. Nós temos neste momento as taxas de juros que estão a subir como forma de mitigar os efeitos da inflação. Essa é uma das funções do Banco de Portugal, manter a estabilidade dos preços. Gostaria de saber como é que vê o surto inflacionista no qual ainda hoje vivemos e que parece estar a estabilizar, mas que não deixa de ser uma preocupação para os próximos anos. Mas, e de outro ponto de vista, a forma como esta subida das taxas de juros pode fazer desequilibrar a forma como as famílias acedem ao crédito em Portugal. Sabemos que uma grande percentagem dos créditos à habitação são concedidos com taxa variável, que é até superior àquela que são as taxas variáveis que são concedidas na Europa, em média, e, portanto, se existe a previsão de que esta circunstância possa fazer com que o mercado imobiliário possa vir a ter problemas nos próximos tempos, ou, aliás, com que a concessão de créditos para aceder ao mercado imobiliário possa trazer problemas e que isso também nos possa levar a uma situação de eventual perturbação no sistema. E, portanto, Sr. Presidente, eram estas as questões que tinha, são várias, e agradecia mais uma vez a disponibilidade para as responder. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça-o, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Máximo dos Santos e agradecer a intervenção que tivemos o gosto de nos ver endereçada e, efetivamente, como referiu o Sr. Presidente, esta audição tem a particularidade do Dr. Luís Máximo dos Santos já integrar o Conselho Diretivo, o Conselho de Administração do Banco de Portugal e, portanto, tratar-se da renovação do mandato. Nessa medida, existe um histórico sobre a sua atuação no Banco de Portugal, mas igualmente no Fundo de Resolução
e não podemos, naturalmente, fugir a falar da sua intervenção, na medida em que foi indicado pelo Banco de Portugal na gestão do dossiê do novo banco. Indiciou na apresentação que não pretendia responder, mas é incontornável que o novo banco absorveu já 3,4 mil milhões de euros, portanto, repito, 3,4 mil milhões de euros, através do mecanismo de capital contingente. A Comissão de Inquérito Parlamentar realizada na legislatura anterior chegou a conclusões que não deixaram muito bem os intervenientes no processo e, em particular, a gestão do novo banco, que tu tentou, aliás, tem tentado para absorver todo o dinheiro disponível e que possa ir buscar ao Fundo de Resolução. Por sua vez, a segunda auditoria do Tribunal de Contas veio analisar a verificação do cumprimento do interesse público neste processo, em especial sobre as injeções de capital feitas pelo Fundo e a minimização das perdas. Ora, o Tribunal é muito crítico sobre a atuação, ou melhor dizendo, em bom rigor, omissão do Fundo de Resolução no exercício do seu papel de controlo das chamadas de capital e, em particular, dos atos de gestão do novo banco. Fica-se mesmo com a impressão de que a Comissão de Inquérito Parlamentar, que só a partir da Comissão de Inquérito Parlamentar, o Fundo de Resolução começou efetivamente a fiscalizar alguma coisa neste processo. Entretanto, o novo banco vendeu ativos imobiliários, ao desbarato, como é conhecido, público, que permitiram aos compradores, em um ano, ou cerca de 1,4 anos, terem mais-valias na ordem dos 60%. E a minha pergunta é, onde estava o Fundo de Resolução? Que papel desempenhou quando isto acontecia? O Fundo praticamente pagou sempre, sem confirmar se a conta era devida ou se os atos de gestão salvaguardavam a valorização de ativos e o interesse público, como, aliás, o Tribunal de Contas reitera. Onde estava o Fundo de Resolução, onde Vossa Excelência integrava, por nomeação do Banco de Portugal. O Fundo, já sabemos, não integra a administração do novo banco, mas o Tribunal fala mesmo em omissões ou opção pelo não exercício de poderes que o Fundo de Resolução tinha. Como podemos nós, numa audição deste tipo, interpretar esse histórico para efeitos da futura nomeação? O banco continua a beneficiar o mecanismo de capital contingente no período da pandemia. O banco beneficiou de condições que outros bancos não tinham. Mais uma vez, o que é que fez o Fundo? Pediu pareceres jurídicos. O problema, contudo, é que não agiu. Mais uma vez. Não agiu até hoje. Como bem sabemos, estando a potenciar a ocorrência de riscos acrescidos para o erário público por causa da cláusula backstop de 1,6 mil milhões de euros e atendendo ao contexto de guerra e de pandemia. Portanto, como se convencerá o Fundo que é necessário o equilíbrio financeiro do contrato? Aliás, como, mais uma vez, o Tribunal de Contas sugere ser um caminho e à luz da lei. O Tribunal, importa aqui salientar, identificou que os Açores do novo banco eram depois contratados pelos compradores de carteiras para gerirem créditos. É o caso da Alantra e da White Star. Não viu o Fundo qualquer conflito de interesses? É a pergunta que eu aqui deixo. As vendas de carteiras eram, aliás, feitas sempre a um grupo fechado de investidores, sem publicitação e apenas alguns, mas não todos, eram efetivamente financiados ou avisados desta possibilidade pelo banco. O Fundo de Resolução também não viu? O Fundo de Resolução não pressentiu a falta de transparência e a possibilidade de conflito de interesses? Mais uma vez, ficamos a saber que o Fundo de Resolução, depois da primeira auditoria do Tribunal de Contas, não acolheu todas as recomendações do Tribunal. Recordo ainda que o Tribunal se referiu à necessidade de segregação de funções e, se a mesma ainda não decorre da lei, pode decorrer, pelo menos, da ação das pessoas que possam estar nessa situação. Bem, eu poderia continuar, mas a única pergunta que gostava, com sinceridade, de lhe fazer é se, em face das auditorias do Tribunal de Contas e das suas conclusões e daquilo que o Parlamento já teve a oportunidade de apurar, se acha, o Sr. Doutor, que tem condições para ser conduzido como administrador do Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Vamos dar ao Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos cerca de
10 minutos para responder às questões. Eu permito-me apenas recordar, não obviamente sem com isso condicionar de alguma forma a audição, a resposta a recordar às senhoras e senhores deputados que se encontra já agendada a audição do Fundo de Resolução relativamente à auditoria ao novo banco. Aliás, teremos hoje o gosto de contar da parte da tarde com a presença do Tribunal de Contas precisamente no âmbito dessa auditoria e, subsequentemente, tal como havia sido acordado, em termos cronológicos, a audição do Fundo de Resolução. Mas, portanto, como o Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, no pelouro que vem exercendo, tem inegável ligação à matéria, com justifica-se a alusão, mas recordo que são duas questões diferentes. Hoje estamos apenas a fazer a audição do candidato a vice-governador do Banco de Portugal. Dr. Máximo dos Santos, faço a palavra, é sua. 10 minutos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Começo pelo Sr. Deputado Ivan Gonçalves, não é? A quem agradeço as perguntas e, enfim, diria desde já o seguinte: sem dúvida, as duas funções essenciais do Banco de Portugal são a salvaguarda da estabilidade dos preços e a salvaguarda da estabilidade financeira. Claro que a estabilidade dos preços hoje é exercida num contexto de união monetária, portanto, em que a política monetária está centralizada ao nível do Banco Central Europeu, que é, enfim, que tem essa função primordial, mas no contexto do sistema europeu de bancos centrais, o Banco de Portugal, obviamente, com todos os demais membros da União Monetária, um ator ativo e um participante nestas soluções, designadamente através do seu governador no Conselho de Governadores. Claro que usei até há pouco a expressão num ápice, houve aqui uma inversão muito grande de um ambiente de taxas de juros negativas, a que também se apontavam vários inconvenientes, não é? Também se apontavam vários inconvenientes, para uma situação diferente, e provavelmente todos nos recordamos que a senhora Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, estando até em Portugal em novembro de 2021, por ocasião da celebração dos 175 anos do banco, disse que muito provavelmente não haveriam alterações de taxas no ano seguinte, taxas de juros, e enfim, a realidade veio a impor-se e isso foi necessário. Portanto, com isto, só demonstra que houve uma atitude inteligente, porque não se deve persistir numa situação se houver motivos de fundo e que se verificaram para que ela possa ser mudada. E, portanto, há aqui realmente uma inversão do sentido da política monetária, que é discutível, porque muitos sustentam que nós estamos perante um processo inflacionário não decorrente de qualquer excesso da procura, mas, enfim, de grandes limitações da oferta, que já vinha, aliás, do ano 2021, antes da eclosão da guerra, por causa da perturbação das redes de abastecimento e, portanto, há quem sustenta até que, enfim, a eficácia da política monetária pode não ser, enfim, tanta quanto nós todos esperamos. Em qualquer caso, enfim, o consenso foi prevalecente e muito claro, no sentido de que ter-se-ão de aumentar as taxas de juro e, portanto, já há decisões sobre isso. Claro que, evidentemente, isso tem consequências negativas para os portugueses. A maior parte dos créditos são créditos a taxa variável, não. Também é preciso reconhecer que a taxa fixa, muita gente diz, mas que é que as pessoas não foram para a taxa fixa? As taxas fixas são maiores e no imediato também tem ali um embate, quer dizer, uma contabilidade que às vezes é difícil de fazer, não é? Mas
mas, enfim, não é fácil, digamos, encontrar soluções para mitigar esse efeito, ainda que algumas possam, enfim, pensar-se. Do ponto de vista da estabilidade financeira em si, disse bem que num passado que é recente, mas já começa a ser algo distante, apesar de tudo, o Banco de Portugal, enfim, ou melhor, o sistema financeiro português viveu um conjunto de problemas muito complicados. Mas também é um facto que desde 2016, 2017, a situação a esse nível se alterou bastante. E alterou-se porquê? Porque, desde logo, houve uma recapitalização extremamente bem-sucedida na Caixa Geral de Depósitos, custosa, é verdade, mas bem-sucedida. Outros bancos do setor privado melhoraram também profundamente a sua situação e, enfim, há um retorno aos lucros e a própria, insisto nisto, e a própria venda do novo banco, que a certa altura era um banco de transição, mas sem destino, corríamos esse risco, teve um efeito positivo, sem prejuízo depois de todas as outras considerações que possamos fazer e às quais já irei. Portanto, que garantias, me perguntava-me, é que nós podemos dar, nós, enfim, no Banco de Portugal, ou de que essas situações não se repetirão? Bom, em primeiro lugar, há uma grande mudança de enquadramento, porque nós hoje vivemos no quadro da União Bancária, não é? E ao vivermos sob o quadro da União Bancária, temos um mecanismo único de supervisão, não é? Temos também um mecanismo único de resolução. Infelizmente não temos, e essa é uma falha grave, não temos um sistema comum de garantia de depósitos. Há aí uma falha, e é uma falha importante, tem-se tentado resolvê-la, mas não tem sido possível. E, portanto, eu diria que, seja do ponto de vista do enquadramento regulatório, com N alterações que foram feitas à legislação e que, a meu ver, agora até precisavam, digamos, de ser traduzidas num instrumento mais coerente, e daí a apresentação do anteprojeto do Código de Atividade Bancária. Mas o quadro regulatório melhorou muito substancialmente. Os instrumentos de que as autoridades de supervisão têm são bastante mais aperfeiçoados. A atitude é diferente. Não nos podemos esquecer do próprio Sr. Greenspan, não é? Que, enfim, alguém que liderou a Reserva Federal com uma enorme aura e prestígio, mas ele próprio depois, a certa altura, disse que, enfim, tinha sido surpreendido, ou que se teria enganado a partir de alguns pressupostos ideológicos que estavam subjacentes, designadamente uma regulação mais frouxa. E, portanto, esta regulação aumentou. O Banco de Portugal, por sua vez, não só incorporou essa regulação, porque também é preciso depois traduzir isso ao nível de procedimentos mais concretos, e, portanto, para isso há os instrumentos regulamentares, os avisos, as instruções. Portanto, temos um controle da idoneidade muitíssimo mais ativo, uma atenção reforçada sempre que, através das inspeções, sempre que se notam, enfim, factos que podem ser objeto de sanção, e atalhar logo nesse momento. E incorporamos também, a legislação incorporou algumas das conclusões das próprias comissões de inquérito que foram feitas, não é? Nesse contexto. Portanto, temos um quadro regulatório bastante melhorado face a essa situação, um enquadramento europeu que não existia e uma atitude, digamos assim, mais proativa do banco, enfim, aprendendo com
enfim, a própria experiência de todo esse processo. Depois, indo, enfim, a outros pontos, vamos lá ver, a questão que referiu de haver, por exemplo, entidades que estariam a fazer empréstimos, não é, para poder contornar, empréstimos, se eu bem percebo, ao consumo, para poder, digamos, fazer com que as pessoas tenham uma entrada para, de algum modo, contornar a medida macroprudencial. Gostaria de sublinhar o seguinte. Primeiro, o banco emitiu uma medida macroprudencial que reforça, porque, repare, a grande tensão nestas coisas é a seguinte, as pessoas muitas vezes, e Portugal não é um país com muito rendimento, não somos, infelizmente, é pena, mas não somos, e as pessoas querem melhorar a sua vida, fazer aquisições de habitação e tal, e muitas vezes não têm a poupança, que é um problema macroeconómico subjacente. Por isso é que antes havia as taxas de, enfim, o empréstimo era a 100% ou até mais, para depois fazer através das obras, enfim. Hoje isso está, do ponto de vista regulamentar, com medida macroprudencial, está estabelecido, o próprio prazo, em termos médios, para a concessão dos empréstimos, mas há sempre uma tensão, às vezes, entre a vontade das pessoas no imediato, e por isso a literacia financeira é muito importante, e o que é que lhes pode acontecer no futuro perante uma situação de perda de rendimento. Portanto, e em suma, havendo práticas que, enfim, sejam que se tornem objetivamente contrárias à medida macroprudencial, naturalmente que o banco tem meios de atuar. Portanto, ou seja, é um terreno que não estamos, enfim, que as equipas acompanham, não são por acaso os departamentos sob a minha direta responsabilidade, mas isso aqui não interessa para o caso, que o banco é um todo, como eu sempre disse, mas é algo a que temos de dar grande atenção. Falou na cibersegurança, sem dúvida. Doutor Máximo, eu pedi, já que está a tomar atenção, também alguma atenção ao tempo, tinha 10 minutos, já vai em 11. Pronto, mas não, a capacidade de não, era para os dois. Não, mas eu vou não, com toda a tolerância, mas pronto. Tudo bem. Repare, a cibersegurança é crucial e um dos problemas que o Banco de Portugal tem é o de ser competitivo no mercado para contratar as melhores pessoas. Isto pode parecer contraditório, porque a ideia geral que há é que no Banco de Portugal paga muito bem, mas para este género de funções não é o caso. As empresas pagam muitíssimo melhor. Repare, comissões bancárias, eu estive aqui recentemente, é um problema complexo. A expansão das contas de serviços mínimos, sinceramente, é algo de que me orgulho, enfim, com as equipas, no contexto do banco. E a questão dos balcões. Repare, aí, assim, isso é uma matéria em primeira linha da gestão dos bancos, mas, de facto, tem de haver bom senso e equilíbrio. E eu concordo com a sua ideia que ninguém deve ser deixado para trás neste aspecto. Quer dizer, sim senhor, há um ritmo de transformação digital, mas os bancos têm o dever, enfim, encontrando as soluções mais racionais do ponto de vista económico, propiciar às pessoas soluções que não as deixem de fora. E isso, e portanto, é um assunto que aliás está a correr por toda a Europa. Já até agora mais recente, ainda não é tão recente que eu ainda não li, há um documento da Autoridade Bancária Europeia sobre isto. Só para terminar em relação às suas questões. As criptomoedas, bom, isso aí é uma questão mais geral. Nós o que temos para já é uma legislação especificamente centrada na prevenção do branqueamento de capitais, cabe ao Banco de Portugal, mas são entidades que não são supervisionadas, essa é que é a realidade, e fazemos esse controle precisamente ao abrigo da Lei 58/2020, 31 de agosto.
Pronto, em relação ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, Sr. Deputado Alexandre Simões, pois vamos lá ver, deixe-me dizer-lhe, e com toda a sinceridade, eu compreendo a sua pergunta e dou-lhe uma resposta direta, que é esta. Se eu considero que tenho condições para me manter no Banco de Portugal, considero completamente. Se não, eu acho que eu próprio não me sentiria bem comigo mesmo. E porquê? Pelo seguinte, porque eu lamento muito, mas alguns dos pressupostos, sobretudo, porque repare, verdadeiramente, as auditorias da Deloitte, as próprias comissões parlamentares de inquérito, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que fez 2 recomendações ao fundo que nós já cumprimos, que era precisamente modificar o nosso auditor externo, que até tínhamos 2, e modificar o agente de verificação, que era o Oliver Wyman e agora é Grant Thornton, e o nosso auditor passou a ser o BDO. Se for ver, não está lá mais nada na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre isso. O Tribunal de Contas, sim, designadamente nessa segunda auditoria, faz um conjunto de imputações de que nós discordamos totalmente do ponto de vista técnico, apresentamos fundamentos para isso no contraditório que fizemos, não é só o Fundo de Resolução, já agora, deixe-me dizer, é o Banco de Portugal também, porque o Banco de Portugal é uma autoridade nacional, é a Autoridade Nacional de Resolução, portanto, o Fundo de Resolução é o seu braço financeiro, a nível europeu nem sequer tem autonomia no plano da personalidade jurídica e, portanto, em primeiro lugar, obviamente que contesto totalmente a ideia de que foram feitos, enfim, pagamentos que não foram verificados, porque o chamado shortfall de capital foi sempre identificado pelo BCE, pelo Departamento de Supervisão Prudencial, temos essa correspondência a fazer, não éramos nós que tínhamos de fazer esse cálculo é uma competência específica das autoridades de supervisão, portanto, esse argumento, sem prejuízo do devido respeito ao Tribunal de Contas, não tem fundamento. E não se esqueça, Sr. Deputado, que nós assistimos todos os dias a pessoas que são condenadas na primeira instância, absolvidas na segunda, reconfirmadas no Supremo. Portanto, o mundo dos tribunais, e este é um tribunal diferente, um tribunal que atua aqui jurisdicionalmente, também tem visões distintas. Portanto, não, de todo não subscrevemos isso. Pelo contrário, o que nós até achamos, eu terei a ocasião depois de explicar isso, é que a ação do Fundo minimizou francamente o recurso, digamos, o recurso ao mecanismo. Porquê? Porque, a certa altura, toda a gente dizia, vão ser gastos 3.890 milhões. Não foram ainda. Pronto, não falta muito, dir-me-á, faltam 485 milhões, não é assim nada também tão pouco, quer dizer, é um valor relevante. Claro que há litígios pendentes, mas repare, se os litígios do Tribunal Arbitral derem razão, é porque o contrato está a ser bem quer dizer, é porque a minha preocupação e a preocupação do Fundo foi sempre, nós temos um contrato para executar bem de ambos os lados. Não é? E, portanto, o ir às vezes numa onda mais comunicacional, popular, poderia ser muito útil para mim, porque me opunha a todos os pagamentos e mais alguns, e depois, quando não tivessem funções, o Estado era condenado a pagar milhões e milhões de indenização, mas aí já ninguém se queria preocupar com isso. E, portanto, o que eu procurei sempre fazer foi interpretar o contrato da forma mais conforme ao interesse público, mas sempre com um quadro elevado de segurança jurídica. Por exemplo, uma das observações do Tribunal de Contas, por exemplo, foi a de que nós tínhamos a possibilidade de contratar um contabilista, uma entidade, para proceder à análise das contas do novo banco. Ora, mesmo que o tivesse, um revisor específico, mesmo que o tivéssemos feito, o contrato diz que prevalece sempre o juízo digamos, da entidade que é o órgão
que faz a revisão e a certificação das contas. Portanto, no limite seria inútil. E se houvesse litígio, provavelmente perdê-lo-íamos. Portanto, os revisores de contas e os auditores exercem a sua função com a independência, como exerce o auditor do próprio Tribunal de Contas, que exerce com a independência, exerce no acordo do seu estatuto. Se o não fizer, está a violar as regras da profissão. É assim que nós funcionamos. Portanto, Doutor Máximo, peço desculpa, pedir uma palavra, Mas esforço de síntese, até porque eu vou terminar. Estamos já agendados para dia 11 sobre essa temática. Era isso mesmo. O que eu gostava, terminando, era enfim, que eu não queria ficar, peço ao Sr. Presidente que compreenda, visto que as questões foram colocadas, eu também não queria deixar em prejuízo ficando dia 11. Mas, é assim, em consciência faço uma avaliação positiva do trabalho do Fundo de Resolução, considero que isso é passível de ser demonstrado de forma clara do ponto de vista técnico e, em parte, isso está feito com a desmontagem crítica que tanto o Banco de Portugal, e repara, é muita gente, não é? E são pessoas com muita experiência nesta matéria. Tanto o Banco de Portugal como o Fundo de Resolução fizeram relativamente a alguns pressupostos, a alguns enviesamentos que o trabalho do Tribunal de Contas revelou. Porque se excetuarmos isso, e muita outra o escrutínio houve, não há essa visão negativa e deixe-me só também um ponto que eu não queria deixar. Não foi só quando o Fundo não atuou, só quando, enfim, tardiamente, não. Repare, houve uma fase em que era perfeitamente natural, face ao ponto de partida que o banco tinha, que os montantes crescessem. Por isso é que o cenário central era 3,3 mil milhões, não é? Que é basicamente o que está. Agora, a partir de determinada altura, e perante certos atos de gestão, essa dúvida começou a emergir de uma forma clara e, portanto, nós não atuamos tardiamente, nós atuamos quando se nos afigurou que o devíamos fazer face à letra do contrato, porque, Sr. Deputado, falta na análise do Tribunal de Contas uma coisa essencial, o risco jurídico. É estranho, não é? Um tribunal. Onde é que está o risco jurídico? Quer dizer, não se pondera o risco jurídico. Doutor Máximo, eu peço imensa desculpa. Volta a apelar ao esforço de síntese. Sim, senhor. Os 10 minutos já estão convelados em mais do dobro. Sr. Presidente, eu enfim, procurei responder aos seus dois deputados e é isto, portanto, que tenho a dizer. Muito obrigado, Sr. Dr. Máximo Santos. Penso que podemos dar, então, por concluída a audição do candidato a vice-governador do Banco de Portugal. Seguramente voltaremos a ter o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. Máximo dos Santos no dia 11 de outubro. Portanto, temos já agendado essa questão. Portanto, não interrompi porque, obviamente, tendo sido colocadas as questões, dei oportunidade para abordar o tema, mas, portanto, é mesmo em instâncias do Presidente da Comissão que solicito que seja dado fim a esta audição, na exata medida em que ela cumpre já os pressupostos legais. Portanto, está concluída a audição do Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos e seguir-se a elaboração de um parecer decorrente desta audição. O mesmo será depois enviado ao Governo. E, portanto, senhoras e senhores deputados, agradecendo a presença de todos, muito particularmente ao Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, dar por encerrada esta audição e recordar às senhoras e senhores deputados que ainda hoje, às 2h30, às 14h30, teremos a audição do Tribunal de Contas, requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, precisamente sobre a auditoria, a segunda auditoria relativa ao novo banco. Senhoras e senhores deputados, Sr. Doutor, está encerrada a reunião. A todos, muito obrigado.